É desafiador falar sobre alimentos sem esbarrar na mesmice. Afinal, incontáveis fontes abordam o assunto sob diversos ângulos. Entretanto, minha proposta é tratar o tema sob um ponto de vista mais subjetivo. O mundo moderno habituou-se a comer de forma obsessiva. Prova disso é que, atualmente, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas, cerca de 12,5% da população mundial, estão obesas. Esses números representam quase o dobro da realidade de 3 décadas atrás. As causas dessa epidemia também já são largamente conhecidas: estresse, insatisfação, ansiedade, desinformação, etc. Só que aqui quero acrescentar outro fator: a manipulação. Se a comida é nosso recurso favorito para tentarmos nos sentir bem, então ela, por definição, precisa ser extremamente gostosa, além de ter preparo fácil e rápido e um preço acessível à maioria das pessoas. Resumindo, ela deve ser industrializada. Bingo! Chegamos ao ponto-chave. A indústria de alimentos acrescenta diversas substâncias produzidas em laboratórios, como aromatizantes, corantes, conservantes, estabilizantes, etc. Substâncias essas resultantes do processamento de várias proteínas, óleos e carboidratos, com o intuito de tornar os alimentos mais duráveis e, acima de tudo, mais atraentes e viciantes. Muitas dessas substâncias funcionam como realçadores de sabor e, desde a primeira mordida, provocam sinais que são enviados ao cérebro dizendo que você está comendo a coisa mais deliciosa do mundo. O glutamato monossódico, por exemplo, proporciona o gosto umami, também chamado de quinto gosto básico do paladar humano. Os outros são doce, salgado, azedo e amargo. Alimentos ultraprocessados como salgadinhos e batatas fritas, bolachas, sopas e macarrão instantâneos, carnes processadas como bacon, salame e linguiça, por exemplo, molhos, temperos e condimentos, refeições congeladas, atum enlatado, dentre outros, contêm esse aditivo. Os órgãos controladores, como a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde, aceitam essas substâncias como seguras, mas é cada vez mais crescente a corrente científica que associa seu consumo ao surgimento de dores de cabeça, enxaqueca, sono, redução da disposição física, urticária e aumento da pressão arterial. Alguns especialistas acreditam que elas são responsáveis ainda por inflamações no cérebro e alterações no funcionamento de outros órgãos, contribuindo para uma grande variedade de doenças modernas, como o diabetes, a síndrome de Alzheimer e, particularmente, a obesidade. Além disso, os alimentos industrializados em geral, como farinhas, açúcares e seus derivados, geralmente provenientes de agricultura transgênica, são denominados alimentos espoliadores, porque necessitam de nutrientes nobres, como proteínas, minerais e vitaminas, para sua digestão e absorção, mas repõem muito pouco ou nada desses nutrientes. Esses alimentos alteram a flora intestinal, cuja função é absorver os nutrientes presentes em nossa alimentação. E os nutrientes são responsáveis pelas funções de construção permanente de novas moléculas, pelo fornecimento de energia necessária à vida e pela regulação de todas essas funções metabólicas correspondentes. Em última análise, podemos dizer que a vida depende diretamente do bom funcionamento de nossa flora. Somente a título de ilustração, quero colocar que a microbiota intestinal é a responsável, por exemplo, pela produção de 90% da serotonina do corpo. Esse neurotransmissor é indispensável no controle da ansiedade, da depressão e da obesidade. O aminoácido L-triptofano
presente em alimentos como banana, grão de bico, cacau e mel, dentre outros, combinado a vitaminas B3, B6 e ao magnésio, converte-se em 5-HTP, que é conduzido ao cérebro, onde é transformado em serotonina. Ou seja, uma alimentação natural e equilibrada, metabolizada por uma flora intestinal saudável, pode e deve dispensar o uso de medicamentos. Resumindo, rasgue menos pacotes, abra menos latas de conservas e descasque mais alimentos, preferencialmente os orgânicos. Outro assunto a ser abordado dentro de nosso tema de hoje é o consumo de produtos de origem animal. A maior parte da população ainda acha natural e necessário o sacrifício de mais de 220 milhões de animais por dia para suprir o mercado consumidor mundial. É difícil e lento o processo para mudar esse paradigma, mas cabe a cada um de nós, ao menos, pensarmos sobre o assunto. Os animais têm consciência, que pode ser explicada como o reconhecimento da própria existência, a capacidade de compreender o mundo à sua volta e interagir com ele. Ora, se os animais possuem consciência, eles são capazes de aprender, de sentir amor, medo, alegria, abandono, etc. Observe seu pet. Olhe nos olhos dele. Se você não tiver um, procure fotos na internet. Existe uma vida por trás daquele olhar, geralmente bem mais meigo, resignado e leal do que o de muita gente. Se tiver disposição, procure vídeos que mostram criação em cativeiro e abate de aves e gado. Certa época convivi com um bezerrinho e cada vez que ele me via descendo as escadas para o pátio, vinha correndo em minha direção, porque sabia que eu faria carinho no seu focinho. Tive um vizinho que criava um leitão dentro de casa, como um pet. Minha avó assistia TV todas as noites com sua galinha no colo. Definitivamente, os animais aprendem, interagem e têm sentimentos. Se isso já não fosse motivo suficiente para abolirmos o consumo de carne e derivados, imagine a descarga de substâncias nocivas e de energias de dor e medo que ficam impregnadas na carne no momento do abate, os quais você ingere. Isso é inevitável. Há que se salientar também que o consumo elevado de carne altera o pH do organismo, tornando-o mais ácido e predispondo ao aumento de doenças como câncer, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças intestinais e doenças crônicas do fígado, além de representar risco de ingestão de bactérias resistentes aos potentes antibióticos largamente utilizados na pecuária. Será que os poucos momentos de prazer que um pedaço de carne pode proporcionar ao seu paladar compensam todo o desmatamento para a plantação de pastagens, toda a água potável usada para a manipulação dos rebanhos, toda a poluição e aquecimento do clima provocado pela emissão de gases oriundos das fezes das gigantescas manadas, todo o sofrimento que infligimos aos animais? Pense nisso. É nessa hora que os defensores do consumo de carne bradam: mas os vegetais também são seres vivos, então vamos comer o quê? Sim, os vegetais também são seres vivos, mas o nível de percepção deles é inferior ao dos animais, uma vez que eles possuem apenas senciência, que é o poder de somente sentir o mundo à sua volta, semelhante ao nosso estado durante o sono, por exemplo. A natureza é farta, abundante e generosa. Ela nos provê muito mais do que o necessário para a nossa saúde e satisfação. É chegada a hora de reavaliarmos nossos hábitos alimentares e não nos entregarmos passivamente à manipulação da indústria alimentícia. Também é chegada a hora de abolirmos
a crueldade contra os animais.